Olá, sétimo ano A, olá, sétimo ano B, bom dia a todos. Como vocês podem ver, estou aqui em casa, de quarentena. Espero que vocês também estejam na casa de vocês, de quarentena, obedecendo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é um braço que cuida das questões de saúde sanitárias da ONU, a Organização das Nações Unidas. Eu sei que é um momento muito difícil para todos nós, mas nós devemos continuar com os nossos assuntos, com as nossas atividades diárias. Não podemos parar, principalmente com relação aos nossos estudos. Lembrando que nas primeiras aulas nós estudamos a formação do território brasileiro, como o Brasil se tornou esse país tão grande, o quinto maior do mundo em extensão territorial, um país de dimensões continentais, E também nas aulas seguintes nós vimos a questão dos domínios morfoclimáticos, que foi um estudo do professor Aziz Absaber, que regionalizou esse país gigantesco através dos seus tipos climáticos de relevo e de vegetação. Agora nós veremos uma pequena introdução sobre a formação da população brasileira, como a população brasileira foi formada, como a população brasileira foi distribuída nesse território gigantesco. Como todos sabem, a população brasileira é formada basicamente por 3 grupos étnicos, ou seja, por 3 matrizes étnicas: indígenas, os escravos africanos e os portugueses europeus. A partir daí, tudo se modificou. Lembrando que o Brasil é considerado um dos países mais miscigenados do mundo, porque além dessas 3 matrizes vieram outras pessoas também, outros grupos étnicos diferentes, como os orientais, coreanos, japoneses, chineses, e fez essa grande mistura que é o nosso país. Com relação à distribuição da população brasileira no território nacional, ela se encontra dividida de forma bastante concentrada na parte litorânea. Essa parte aqui concentra mais de 80% da população brasileira. Isso se deu porque os principais ciclos econômicos brasileiros, desde a época da colônia, aconteceram na região litorânea. A única exceção foi o ciclo da borracha, final do século XIX, início do século XX, na região amazônica. Mas o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração e do café foram na zona litorânea. Isso fez com que o fluxo de pessoas ficassem concentrados nessa região, enquanto que o resto do Brasil apresenta o que nós na geografia chamamos de deserto demográfico, ou seja, tem muito território e pouca gente morando nas outras regiões. Outra questão também muito importante atribuída ao estudo da população brasileira é com relação às desigualdades sociais, que também estão relacionadas com a questão da escravidão, com a questão da mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque quando a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, os empresários da região também vão juntos, os comerciantes da região também vão juntos, então ficaram basicamente a população mais pobre na região Nordeste, os escravos, entre outros. Com o tempo também podemos ver que isso fez com que essa região inteira tivesse um desenvolvimento maior. E com o fim do ciclo da mineração, vem logo em seguida o ciclo do café. Com isso vem a libertação dos escravos, a chegada dos imigrantes italianos para trabalhar com o café, os japoneses também, principalmente no estado de São Paulo. Toda essa região aqui, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, São Paulo ao oeste paulista, a região de Ribeirão Preto, e de Ribeirão Preto até o norte do Paraná, região de Londrina, Maringá e Apucarana, é a região que mais plantou café no Brasil. Ou seja, é onde o ciclo do café se desenvolveu de uma forma mais forte. Então, também temos que dar destaque para a questão do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que faz as estimativas e o censo, que são duas coisas totalmente diferentes. O censo, que é a contagem da população, é uma coisa mais exata. A estimativa não. Ele apenas vão calcular qual é a população de um determinado lugar naquele exato momento. Mas como assim, professor? Por exemplo, o censo ele é feito desde 1872 e vem sendo feito a cada 10 em 10 anos desde a década de 1940. Ou seja, em 10 em 10 anos, desde 1940 até agora, o IBGE coloca profissionais para fazer a contagem da população em todos os domicílios. Mas não só a contagem. Vai também fazer com relação às condições de vida dessas pessoas. Né? Como está o planejamento familiar, quais são as condições sociais dessas populações. E a estimativa não. Por exemplo, o nosso último censo foi feito em 2010. Só que em 2015 a população brasileira mudou. Pode ter aumentado, pode ter diminuído. Então, os matemáticos, os estatísticos vão lá, fazem uma média e, através de cálculos, estimam o tamanho da população brasileira naquele ano. Mas os números exatos mesmo nós só temos em 10 anos. Infelizmente, por causa da pandemia, desse surto que está tendo no mundo e aqui também no Brasil, o censo desse ano foi adiado para o ano que vem. Né? Então, nós veremos também, com o estudo da população brasileira, que a população brasileira ela é muito heterogênea, ou seja, ela é muito diversificada. Só que ela é muito diversificada e ao mesmo tempo é concentrada em algumas regiões. Por exemplo, a população indígena tem índios em todos os estados brasileiros praticamente, mas eles se concentram mais na floresta amazônica e na região centro-oeste. A população negra tem negros em todos os estados do Brasil, só que ele se concentra mais na região nordeste e no estado do Rio de Janeiro. Tem população branca em todos os estados do Brasil, mas está concentrada mais na região sudeste e na região sul, principalmente na região sul, que é a região que recebeu mais migrantes vindos da Europa. E, por fim, como eu disse, é apenas uma introdução. Espero que vocês estudem bastante. Olhem lá na Agenda Edu. Eu coloquei um e-mail para vocês também poderem entrar em contato comigo. Ok? Então até o próximo vídeo. E no próximo vídeo vamos ver cada matriz dessa detalhadamente e cada tópico desse também. Ok? Um abraço a todos. Então até o próximo vídeo.